Olá pessoal, meu nome é Fernanda Januzelli, eu sou atriz e palhaça na cidade de Campinas e essa é a videoaula Saberes de um Teatro Feito Debaixo da Lona. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre os conceitos relacionados aos fenômenos conhecidos como circo-teatro e circo de teatro por meio da experiência prática, usando como fio narrativo a minha experiência morando, vivendo e trabalhando durante 3 anos em uma companhia itinerante de lona de circo-teatro chamada Circo de Teatro Tubinho. Para começar, eu acho que é importante destacar que então o circo-teatro, que é a representação de peças teatrais na lona de circo, é um fenômeno que na verdade é um desdobramento da teatralidade circense que sempre existiu. Então, a teatralidade sempre esteve presente no espetáculo circense moderno desde a sua origem lá na Europa com Philip Astley no século XVIII. Aqui no Brasil, essa teatralidade vai passando por algumas transformações, algumas modificações, até chegar nesse fenômeno que a gente conhece como circo-teatro. Eu ouvi falar sobre circo-teatro pela primeira vez quando eu estava no primeiro ano da graduação de artes cênicas na Unicamp. A gente tinha um professor de uma disciplina sobre teatro brasileiro que era o Rubens Brito, o Rubinho. Ele já é falecido e na década de 70 ele havia participado, ele fazia parte do grupo Mambembe, que foi um grupo muito importante para o teatro de rua no Brasil, dirigido pelo Carlos Alberto Sofredini. E quando eles começaram a pesquisa do grupo Mambembe, eles foram para os circos, teatros que estavam armados na periferia de São Paulo, principalmente Circo Teatro Bandeirantes, Circo Teatro Biruta, para conhecer essa arte circense e teatral que se relacionava tão diretamente com a plateia. Então, quando eu ouvi falar pela primeira vez que existiam peças de teatro que eram feitas no circo, para mim ali foi uma paixão à primeira vista. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E então eu já comecei a pesquisar o tema, fiz alguns cursos, iniciação científica e um mestrado também nessa área. Então, mais ou menos da década de 20 até a década de 70 no Brasil, os circos organizavam seu espetáculo da seguinte maneira. Na primeira parte eram apresentados números de variedades, que é o que está mais fresco na nossa memória quando a gente pensa em circo. Trapézio, malabares, magia. Também nessa primeira parte eram apresentados jogos de futebol feminino, lutas de capoeira, de boxe, cantores da rádio que iam cantar, sorteios, bingos. Aí fazia-se um intervalo e na segunda parte do espetáculo, os mesmos artistas que haviam apresentado esses números de habilidade, de destrezas físicas, eles retornavam para apresentar em cima de um palco uma peça de teatro dos mais variados gêneros, estéticas e poéticas. A pesquisadora Hermínia Silva, ela diz que é melhor, assim, é mais assertivo a gente falar em teatro no circo do que em circo-teatro. Por quê? É um movimento muito amplo. O fenômeno do circo-teatro, ele se configurou de maneiras diferentes, dependendo da região do país, se era uma cidade do interior ou se era uma cidade da capital, se esse circo era um circo de pequeno, de médio ou de grande porte. Então, ela fala assim, vamos falar sobre teatro no circo ao invés de um fenômeno único e assim encaixotado, né, colocado numa caixinha chamado circo-teatro. Então esses artistas, eles eram artistas muito completos, que além de realizarem os seus números de destrezas físicas, também atuavam nos espetáculos teatrais, que aí eram diversos, assim, iam de chanchadas até tragédias shakespearianas, passando por melodramas portugueses, um repertório muito grande. Porque cada circo conta com o que é conhecido como baú da família, que são as peças do repertório desse circo. Cada dia apresenta-se uma peça diferente. Então, nesse circo que eu morei, por exemplo, o Circo de Teatro Tubinho, tem mais de 100 peças no repertório, peças da década de 50, da década de 40 e peças atuais, que o palhaço Tubinho, o Zeca, ele ainda escreve, né, para manter viva e contemporânea a sua dramaturgia. Então, esses circos, por exemplo, né, o Circo de Teatro Tubinho, ele possui mais de 100 peças no repertório e cada dia a gente apresenta um espetáculo diferente.
Então são espetáculos de mais ou menos 2 horas de duração, que a gente ensaia de dia e apresenta à noite. Então uma alta rotatividade de espetáculos. E quando conheci esse jeito de se fazer teatro, eu fiquei muito encantada e muito curiosa de entender como que é possível para um ator, para uma atriz, a cada noite representar um espetáculo diferente, de tantas horas de duração, tão complexos. E foi esse o mote, isso é o que me move até hoje, na verdade, nessa pesquisa que eu desenvolvo sobre o circo-teatro. Há ainda um desdobramento dessa nomenclatura na atualidade, segundo o pesquisador Mário Bolognese, que então na década de 70 a gente tem uma diminuição dessa atividade dos circos-teatros no Brasil por diversos motivos, principalmente pela mudança no processo de formação, socialização e aprendizagem no universo circense. As crianças, elas são inseridas no ensino regular e passam a não ser mais depositárias diretas de todos os saberes que envolvem ser um artista circense. Então aqui a gente tem um hiato dessa formação e isso levou a muitas modificações na forma de estar e de ser do circo no Brasil, mas enfim, ele transforma e continua existindo. Algumas companhias que resistiram e continuaram com a segunda parte, a parte teatral do espetáculo, são chamadas na atualidade de circos de teatro. Então, o circo que eu morei é o Circo de Teatro Tubinho, que a cada dia apresenta uma peça de teatro diferente, tem um intervalo e na segunda parte geralmente também tem um sketch, que é uma pecinha mais curta. Então, são os circos que ficaram exclusivamente com essa parte da representação teatral. Então o professor Rubinho ele me apresenta esse universo do circo-teatro, das representações teatrais feitas no circo. E quando eu estou no mestrado, eu resolvo estudar a cena e a atuação em 2 companhias circenses. Uma companhia que não existe mais, que encerrou suas atividades na década de 60, que é o Pavilhão Aretusa, da família do diretor Fernando Neves, de São Paulo, que se torna uma grande referência para o meu trabalho. E, na atualidade, o Circo de Teatro Tubinho, que é de uma família que havia fixado residência em Curitiba. A família do Zeca, do Palhaço Tubinho, tinha um circo desde a década de 20, aí na década de 70 eles fixam moradia em Curitiba e em 2001 o Zeca, com 18, 19 anos, resolve retomar o circo da família e faz ressurgir o Circo de Teatro Tubinho. Quando eu fiz o mestrado, eu tinha uma parte que era uma pesquisa de campo, que eu ia para o Circo de Teatro Tubinho. A primeira vez que eu fui lá no Tubinho, eu cheguei, fui recepcionada pelo Zeca e pela Angelita, sua companheira, e ela é responsável pela administração financeira do circo. E eles me receberam na carreta deles e eu percebi que a Angelita estava digitando um texto. Eu perguntei o que era, ela falou: ah, Fê, hoje à noite vai ter uma peça aqui no infantil que chama Ursinho Pimpão. Quem faz o protagonista da história, que é o Ursinho Pimpão, é a irmã do Zeca, a Luciane. Só que ela agora passou por uma cirurgia, então hoje eu vou substituir ela. E faz tempo que eu não vejo esse espetáculo, porque eu não tô no elenco. E aí eu tô colocando aqui, passando pro computador. O texto ainda tava em máquina de escrever e ela tava digitando. Eu cheguei, era mais ou menos a hora do almoço, e às 2 horas ia ter um ensaio. Aí é assim, então ensaia de dia e apresenta à noite. Teve um ensaio às 2 e um às 6. No ensaio das 2, a Angelita foi com o texto na mão e eu falei: nossa, que jeito diferente de ensaiar do que eu tô acostumada com o que eu aprendi lá na Unicamp. Eu percebi que era um ensaio assim mais técnico, de bater o texto, bater as marcas, e a Angelita com o texto na mão, pegando, e aí as pessoas, o resto do elenco falando: ah, aqui a Luciane faz essa, a gente chama de bolinha, né, que ela colocou essa bolinha, que é uma piada a mais, aqui ela faz de tal jeito, e a Angelita tentando introduzir todos aqueles conhecimentos novos ali. Aí teve o ensaio das 6, a Angelita ainda com o texto na mão, terminou o ensaio meio caótico no meu ponto de vista. Eu pensei assim: nossa, eu acho que eu dei azar, eu cheguei no dia que o espetáculo vai ser cancelado, porque não vai ter como ter espetáculo. O ensaio terminou agora às 7 e pouco, a peça é às 8h30, a Angelita não tá com o texto decorado, ela é o protagonista da história, eu acho que não vai ter espetáculo, né? E aí, pra minha surpresa, teve espetáculo, e o espetáculo agradou muito a plateia. Esse termo é muito usado pelos circenses, agradar.
O espetáculo agradou, 2 horas de duração, a Angelita arrasou em cena, brincou, improvisou, se divertiu, sabia as falas. E aí eu fiquei assim extasiada, eu falei, gente, como pode? Até 1 hora atrás parecia que não tinha o que ser apresentado, e de repente entrega-se esse espetáculo para a plateia de uma forma tão potente, com uma comunicação tão viva. E ali foi a minha primeira lição, eu entendi que para isso ser possível, para se apresentar um espetáculo diferente a cada noite, com esse teor de sofisticação e de comunicação com a plateia, é porque tem muito conhecimento debaixo daquela lona. E não só em relação ao espetáculo, a forma como eles ensaiam, a escolha do repertório, a escolha de que peça vai a cada dia da semana, a escolha do terreno, da cidade, da praça que vai ser feita, a maneira como a gente recebe o público na lanchonete, na portaria, quando vai vender o ingresso na bilheteria, tudo isso é conhecimento. E eu tô falando de um conhecimento que não é o conhecimento acadêmico e por tantas vezes desvalorizado por conta disso. É um conhecimento de quem tá dia a dia na estrada, matando um leão por dia para sobreviver. Depois de um tempo que eu terminei o mestrado, o Zeca um dia me mandou uma mensagem falando: "Ah, Fê, se você conhecer alguém que tá disposto a passar um tempo aqui no circo, eu tô precisando de elenco." E aí acendeu a luzinha, né? Eu falei, meu Deus, será que eu vou? E aí a gente conversou bastante e eu decidi que eu iria então. E aí ele falou, olha, pra mim tem que ser alguém que fique no mínimo 2 anos. Por quê? Eu tenho mais de 100 peças no repertório. Eu vou passar esse repertório pra pessoa, se ela for embora daqui a 2 meses, eu vou ter que passar tudo de novo pra outra pessoa. Então, um tempo assim razoável seria uns 2 anos. E aí eu decidi então que eu iria passar esses 2 anos lá. E no dia que eu fui até o circo pra, enfim, firmar o contrato, né, o compromisso, e a gente conversou. Depois teve o espetáculo da noite, eu fiquei para assistir. A hora que terminou o espetáculo, o Zeca falou pro público: "Ah, eu queria apresentar para vocês a nova integrante da companhia, Fernanda Januzelli." Aí eu subi no palco, me apresentei, e aí ele falou assim: "Pessoal, agora temos um intervalo rapidinho, a gente já volta com a segunda parte do espetáculo." A cortina fechou, ele olhou para mim e falou: "Vai se arrumar que você vai fazer o sketch." E aí eu, o quê? Pelo amor de Deus, o que eu faço? E aí as meninas já me puxaram pro trailer, começaram a me maquiar, e enquanto elas me maquiavam, elas passaram um sketch que eu ia fazer de orelhada, oralmente, né? Então elas falavam assim, o palhaço vai entrar, vai falar tal coisa, aí você responde tal coisa, daí ele vai perguntar tal, aí você faz isso. E aí eu aprendi ali, enquanto elas me maquiavam, um sketch que eu apresentei 5 minutos depois, e foi assim que eu estreiei no circo. E aí o Zeca me mostra mais uma vez o olhar pedagógico que existe nos ensinamentos circenses, né, na forma de ser do circense. Quando ele fez isso, ele estava me mostrando, ele estava me passando a seguinte lição, o seguinte ensinamento. Olha, aqui as coisas são diferentes do que você está acostumada, do jeito que você se formou atriz até então. Aqui é assim, entrou, faz, tá com medo, vai do mesmo jeito, tá inseguro, vai do mesmo jeito. Não tem tempo e espaço para grandes devaneios, para grandes crises, para grandes coisas que podem gerar uma paralisia, porque no circo o show não pode parar. A gente tem essa frase no nosso imaginário, e o show não pode parar por quê? Porque eu tô falando de um empreendimento comercial no melhor sentido da palavra. O circo, no caso, o Circo de Teatro Tubinho, trava uma relação direta por meio da arrecadação por bilheteria de sobrevivência. Então é por meio da bilheteria que o circo continua existindo, que aquelas famílias sobrevivem, vivem e resistem. Então não há espaço para grandes experimentações e testes e experimentações de linguagem, no sentido que o espetáculo tem que agradar o espectador, porque é esse espectador que paga o ingresso, esse público pagante, que faz o empreendimento circense continuar existindo. Então é uma relação nada romântica com o trabalho, é um trabalho muito árduo, a gente trabalha o dia todo, quando a gente fica bastante tempo na cidade, a gente acaba fazendo amigos, né, na praça.
E aí, geralmente, muitas vezes a gente ouvia assim, ah, e deve ser muito bom trabalhar no circo, porque vocês só trabalham à noite, né, na hora do espetáculo. E aí a gente explicava, não, na verdade, por trabalhar e morar no mesmo lugar, essas esferas estão tão amalgamadas que a gente praticamente trabalha sempre. Então, se você, à noite, todo mundo ali no Circo de Teatro Tubinho tá em alguma função. Se você não tá no elenco do espetáculo, você tá na bilheteria, tá na lanchonete, tá na portaria. E durante o dia, cada membro foi responsável por executar alguma tarefa para fazer aquela atividade da noite acontecer. Então tem gente que é responsável pela limpeza do circo e da lanchonete, por rodar o carro de propaganda de som, pela bilheteria, pela produção, pela montagem de som e luz do espetáculo da noite. Então, é muito trabalho envolvido. Depois, então, dessa estreia que eu tive, no dia que eu fui fechar o contrato e eu já acabei entrando no sketch, eu, depois de um tempo, me mudo, então, e vou morar num ônibus no terreno que o circo tá armado, juntamente com as outras famílias. Cada família mora no seu ônibus, no seu trailer, na sua carreta. E aí tem a estreia, então a primeira vez que eu entro em cena, já fazendo parte da companhia, já morando lá. Era um espetáculo em que eu fazia a empregada da peça. E aqui também, mais uma vez, me mostra o olhar pedagógico do Zeca. Quando um ator, uma atriz entra, primeiro ele coloca ela em papéis menores no sentido de tamanho dentro do espetáculo, não de importância, mas de tamanho de quantidade de cenas, de falas, para a pessoa ir se familiarizando com aquela linguagem. Aí eu fui pro ensaio, e aquele mesmo esquema de ensaio diferente, que eu ainda não estava acostumada, que é um ensaio mais de marcação, e isso foi acontecendo muitas vezes. Muitas vezes eu só conhecia o espetáculo completo, ele inteiro, a hora que eu já estava ali diante do público, representando. Então é um jeito de fazer muito único, e para isso acontecer tem que ter balizas muito solidificadas para esse fenômeno acontecer diante da plateia, né? Então eu fui para esse primeiro ensaio e à noite teve o espetáculo. A primeira cena que eu tinha que fazer, eu tinha que entrar em cena e falar: o jantar está servido. Eu só tinha que entrar e falar: o jantar está servido. Aí eu já estava super nervosa. Falei: bom, vou entrar e falar e sair. Aí deu a deixa, entrei. Falei: o jantar está servido. Falei: ufa, dei as costas. No que eu dei as costas, o Tubinho, o Zeca, estava em cena, me pergunta: e o que tem para jantar? E aí ele me pegou ali no contrapé, e aí eu falei: salada, foi o que saiu, assim. E aí eu vi, já tava todo mundo na coxinha bisbilhotando, assim, porque todo mundo sabia que ele ia fazer essa piada comigo. Todo mundo que já tá ali há muito tempo, né? E aí o Zeca já usa do artifício muito utilizado, assim, que agrada muito o público, que é misturar os planos da ficção e da realidade dentro do espetáculo. E aí ele faz uma parte, assim, pra plateia e fala: ah, gente, dá um desconto, é o primeiro dia da menina, ela tá estreando, ela tá muito nervosa. E aí todo mundo riu muito, já criou uma cumplicidade com a plateia. Toda vez que eu entrava, já davam risada porque sabiam que ele ia aprontar alguma coisa comigo. E ali também ele já vem me dando outros ensinamentos, né? De entender que você tem que estar 100% presente em cena, muito atento, muito foco, muita atenção. Porque primeiro eu tô fazendo um espetáculo que teve 2 ensaios, um ensaio às vezes, nenhum ensaio às vezes, dependendo da peça. Então, o nível de concentração e de troca entre o elenco tem que ser muito grande. E isso é possível porque todas as noites a gente está em cena, criando, recriando, ampliando o repertório. Então, com essa anedota de como eu estreiei no circo, o Zeca me ensinou que eu tinha que estar muito atenta, muito pronta, porque eu estava fazendo um espetáculo que tem uma base muito solidificada. Então, antes eu achava que era muito improvisado tudo, e não, tem um texto a ser seguido. Esse texto ele é seguido bem à risca, no sentido de não as palavras exatamente, mas o fio condutor da narrativa, e nós somos responsáveis por conduzir essa história, porque o palhaço Tubinho, ele tá ali para desvirtuar, para brincar em cima,
para fazer todos os tipos de piada possível em cima daquela situação. Então, a gente tem que estar muito atento em cena, porque a gente está trabalhando com um palhaço que está ali ligado no 220 o tempo todo. E a gente precisa estar atento para responder o que ele propõe. Às vezes ele pede uma escada de uma piada e você tem que entender ali já no tete a tete o que ele está querendo e fazer a escada para ele. E também tem que estar muito atento porque nós somos responsáveis por conduzir a história, por guiar esse fio narrativo. Então, é um exercício muito grande de generosidade para qualquer ator e qualquer atriz, entender que você está em cena a serviço de um bem maior que é o espetáculo. Então, tem uma estrutura muito arquitetada de que o palhaço, ele é o centro cômico do espetáculo, ele é o centro da cena e tudo ali está girando em torno de levantar esse palhaço. Então, todas as escadas são feitas para erguer. E como eles dizem muito lá, a mesma escada que pode erguer um palhaço pode derrubar um palhaço e derrubar uma praça e fechar um circo. Então, cada pessoa daquele elenco tem o seu papel fundamental e é muito importante para que o trabalho do palhaço aconteça da melhor forma possível e com isso o espetáculo aconteça da melhor forma possível. Então tá todo mundo ali a serviço de um bem maior que é o espetáculo, que tem como finalidade única e maior e acima de todas agradar a plateia. Levar o espectador para casa depois do espetáculo pensando assim: foi muito bom que eu vivi hoje, eu quero amanhã levar mais 2 pessoas junto comigo. Então o tempo foi passando, os meses foram passando, eu fui conhecendo esse repertório. Cada vez que eu repetia o espetáculo que eu já tinha feito, eu tinha de um lugar já de onde partir, né? E eu digo assim que é como se eu tivesse ganhado muitas horas de voo, porque quando você está em cena todo dia, você aprende todo dia, acerta, erra, testa todo dia. Então, te dá muito manejo e você vai entendendo como funciona aquele elenco, você começa a entender num olhar o que o palhaço está querendo, o que ele está te pedindo naquele momento, que escada ele está pedindo. E também, no circo tem uma coisa muito bonita que não tem problema nenhum em se copiar, no melhor sentido da palavra, se inspirar no trabalho de alguém que veio antes de você. Aliás, o artista circense, a tradição circense é passada de geração em geração dessa forma. Então, quando eu fui fazer as personagens lá no Tubinho, geralmente eu fazia as caricatas, que são as cômicas da peça, ou as mocinhas por conta do meu tipo físico, mas eu fiz muito as caricatas. E a Lucélia Reis, que era a atriz que estava lá antes de mim, e ela ficou lá quase 10 anos, ela fez um trabalho incrível nesses 10 anos, hoje é uma amiga muito querida, e eu pude partir do trabalho que ela realizou nesses 10 anos para não criar do nada. Eu tinha uma base de onde partir, como uma máscara, como as máscaras da comédia dell'arte, que tem os seus códigos. Então eu ia para o ensaio e o elenco me falava: ah, Fê, aqui a Lucélia fazia assim, aqui ela pensou isso, aqui ela fazia essa coisa. E aí a partir disso eu criei em cima desse repertório que me foi apresentado. Tem um espetáculo de drama que chama O Céu Uniu Dois Corações, que é um dos maiores melodramas do Circo Teatro Brasileiro, do Antenor Pimenta. Lá no Tubinho, a Ana Dolores, que é a irmã mais velha do Zeca, do Palhaço Tubinho, nessa peça, quando ela era criança, ela fazia a Nelly, criança, na peça. E a bisavó dela fazia a avó, a Dona Santa. Os anos se passaram, hoje a Ana faz a avó, a Dona Santa, e a sobrinha dela, filha do Zeca, faz a Nelly, criança. Então, a Ana, quando ela chega para fazer essa Dona Santa, ela tá envolta de toda a memória emotiva de lembrar de como a bisavó dela fazia, de como a avó dela fazia, e ela tem toda essa história também para passar para a Lívia, que tá chegando para fazer a personagem criança. Então é lindo de se acompanhar essa trajetória no tempo e no espaço de um espetáculo que atravessa gerações e que uma mesma atriz, no mesmo espetáculo, faz personagens tão distintas, né? E outro ensinamento muito grande que eu tive lá é a questão da fé cênica. Cada dia a gente apresenta um espetáculo diferente. Então, a maioria dos espetáculos são comédias protagonizadas pelo palhaço Tubinho. Então, nós temos um dia Tubinho, capitão da tropa de elite,
Tubinho contra o lobisomem, Tubinho na casa do Nenônio, Tubinho, o sobrevivente do Titanic, Tubinho em La Casa de Papel. Nós temos então muitas peças da década de 50, 40 e textos atuais também, porque o circense, o circo só resiste a tantas décadas, a tantos séculos, porque ele está em constante transformação e renovação. Então o artista circense, ele bebe das mais variadas fontes, referências e meios culturais. Ele mistura todas essas referências e cria o seu espetáculo baseado em todas essas referências que estão frescas e presentes no imaginário daquela plateia. Fora isso, no circo, tudo parece que joga contra, no sentido de a estrutura é uma lona, então eu não estou num teatro acusticamente isolado. Então, se passa uma moto mais alta lá fora, a gente vai ouvir aqui dentro. Se eu abro uma latinha de cerveja, de refrigerante durante o espetáculo, a gente vai ouvir do palco. Então, tudo depõe contra. Então, se o artista ele não está acreditando assim muito no que ele está fazendo, o espetáculo não funciona. E isso cria um jeito de estar em cena que é um estado de representação que não é no nível de estilização do palhaço, que tá ali com a cara pintada e num nível de estilização mais alto. Nós não estamos com a cara pintada de palhaço, mas nós também não estamos num registro naturalista e realista. A gente está num degrau acima de atuação, de registro de corpo, de voz e de linguagem. Então, é muita fé cênica para lidar com todos esses elementos que estão jogando contra o tempo todo. Quando o Circo de Teatro Tubinho chega e fica 4, 5, 6, 8 meses numa mesma cidade, a gente acaba se inserindo na rotina daquelas pessoas e acaba se criando uma relação de rito. É um verdadeiro ritual que acontece debaixo daquela lona. E é uma relação que vai muito além do momento do espetáculo. Então, a gente acaba ficando amiga das pessoas da cidade, elas vêm na nossa casa, a gente vai na casa delas, e tudo isso faz parte do agradar do circense, para continuar na estrada, para continuar existindo. Eu acho que eu me dei conta que eu estava bem inserida nesse contexto quando um dia a gente estava fazendo uma matinê, era umas 7, 8 da manhã, do espetáculo Pinóquio, para uma escola da cidade, para a escola da rede municipal. E aí eu entrava na primeira cena e depois eu só entrava no segundo ato, fazia a Fada Azul. Então eu fiz a primeira cena e aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou lá em casa pendurar a roupa no varal, bati a roupa, vou lá pendurar. E aí a hora que eu tava pendurando a roupa no varal de Fada Azul, me deu um clique assim de falar, nossa, eu tô muito inserida nesse universo agora, porque eu tô de Fada Azul, de glitter, de figurino, de maquiagem, pendurando roupa no varal da minha casa, que é o quintal que tem um circo. O circo tá no quintal da minha casa, é o mesmo lugar que eu moro, que eu trabalho, que eu convivo com essas pessoas. Me deu um grande clique naquele momento. E como as esferas ali estão muito misturadas, isso vai se tornando recorrente. E isso também é um saber. Você sair da lona, deixar o espetáculo acontecendo, confiar que o espetáculo está acontecendo da melhor forma possível, fazer um negócio, voltar e pegar o espetáculo no nível que ele tá, no nível de energia, não deixar o espetáculo cair, você entrar sem um aquecimento prévio, você entrar ali e já dar tudo em cena, isso também é saber, isso também é conhecimento. E foi muito isso que eu aprendi esses anos morando e trabalhando nessa companhia. Eu vou ter que parar por aqui, porque o tempo é limitado a 30 minutos passa voando. Eu quero deixar aqui na descrição do vídeo referências para quem quiser pesquisar mais, saber mais sobre o que é circo-teatro, o que é o circo de teatro, o que é o Circo de Teatro Tubinho. E eu agradeço à equipe da Secretaria de Cultura, ao PROAC, por tornar esse projeto possível, e agradeço cada um e cada uma que ouviu e viu, né, essa aula até aqui. E queria, por fim, agradecer a toda a companhia do Circo de Teatro Tubinho que me recebeu e me abraçou durante esses anos e me ensinou tanto. Então eu tô falando de uma companhia que não tem o glamour de um artista global, o poder de movimentação de mídias que um artista global, que um youtuber tem.
E é um circo que eu vi com os meus próprios olhos as pessoas acampando na porta do circo para comprar o último ingresso, o ingresso do último espetáculo do circo na cidade. Esse dia foi muito marcante também, quando eu vi as pessoas ali acampadas em barracas para comprar um ingresso para assistir a gente. Tudo fez sentido. Então eu agradeço muito essa companhia que me ensinou a trabalhar arduamente, dia após dia, um trabalho concreto, um ofício, ter o teatro como ofício. Eu agradeço profundamente. Muito obrigada.